Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, disse Jesus, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Filhos amados, que bom que você veio rezar com a gente hoje à noite. Eu estava lá na Vila do Divino Oleiro, no Ceará, hoje teve um encontro de homens lá, o Benedictus. Aí eu celebrei a missa, saí de lá às 6 horas para chegar aqui a tempo, peguei um trânsito, fila e chuva de granizo. Que beleza! Trajeto de 20 minutos, demorou 1h30 para chegar aqui. Aí eu imaginei que só estariam na igreja hoje os corajosos, os fortes, os que não têm medo de granizo e nem de chuva de verão. Então que bom que você veio. Hoje é o Dia Mundial das Missões. Nós rezamos pelas missões. Nós teremos, a partir de novembro, vamos viver o ano de 2023, o ano jubilar missionário. Por isso, sempre nós temos essa decoração aqui do mês das missões, né? O mês de outubro é o mês das missões, as cores dos continentes, o terço missionário, o globo terrestre, onde se anuncia a palavra de Deus por toda parte, por toda a terra. Hoje, no dia das missões, nós rezamos, pedindo mais missionários, pessoas que anunciem a palavra, pessoas que levem a todos os cantos essa palavra de Deus, desse Deus que nos ama e nos quer justificar. Um Deus que não faz discriminação de pessoas. A gente leu na primeira leitura, que é o livro do Eclesiástico. Nós temos um Deus que não faz discriminação de pessoas, que não olha de um jeito para um e de um jeito para o outro. É um Deus que ama a todos da mesma forma, inclusive o pecador. Deus não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Deus não quer a morte do pecador. Ele deseja que o pecador se converta, peça perdão e viva, né? O livro do Eclesiástico dizia que o nosso Deus não é um juiz parcial, não é um juiz que julga em prejuízo do pobre, mas é um juiz que escuta as súplicas do oprimido, que jamais despreza a súplica do órfão ou da viúva, daquele que desabafa as suas mágoas. Olha que interessante a palavra de Deus. Nós temos um Deus que não despreza a súplica daquele que desabafa as suas mágoas. Rezar diante do Senhor, suplicar diante de Deus. Eu tenho uma família muito amiga e eles tinham um filho, e era uma família de catequistas, gente que estava sempre na igreja, pregando, anunciando a palavra. E um dia esse menino morreu de uma forma muito trágica, que não convém aqui dizer, mas foi uma tragédia, uma violência. E aquela mãe se desesperou. E ela não conseguiu entrar na casa dela depois de receber a notícia da morte do filho e de ver, né? Ela viu. E foi trágico. Então ela entrou na igreja, pertinho da casa dela, e derrubou tudo, quebrou as coisas, botou os bancos, jogou para o lado e batia no sacrário. Era um sacrário de madeira. Ela batia, desesperada, batendo contra Deus,
falando: Deus, por que tu fizeste isto? Meu filho, eu que sempre fui catequista, eu que sempre fui na igreja, e o meu filho batia, e gritava, e berrava, e chorava, até que perdeu as forças e caiu enfraquecida diante do sacrário. Depois ela se arrependeu, depois de um tempo, de ter feito aquilo, de ter batido no sacrário, de ter quebrado as coisas na igreja. Mas aí Deus nos inspirou a dizer para ela assim: filha, no seu momento de dor, de desespero, você recorreu à pessoa certa. Você foi diante de Jesus. Jesus ouviu o teu clamor, a tua súplica. Não adiantava no teu desespero você ter recorrido a outras situações. Você recorreu a Deus. Então não fique arrependida de ter brigado contra Deus. E a palavra de Deus, ela confirma para a gente: o Senhor não despreza aquele que desabafa diante do Senhor as suas mágoas. Quando nós despejamos as nossas mágoas diante do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, é diante dele que a gente deságua. A gente não tem mais onde buscar, a gente não enxerga mais um sinal, mas nós temos sempre Deus, e diante de Deus nós podemos nos colocar como aquilo que nós somos. Diante de Deus nós não temos que esconder nada, porque de Deus nada se esconde. Para Deus nós podemos nos apresentar nas nossas misérias, e Deus gosta quando a gente se deita diante dele, rasga o coração. Na época do Antigo Testamento, se veste de cinzas e rasga as vestes, se coloca na humildade diante do Senhor. O que Deus não gosta é da oração do prepotente, do arrogante, daquele que acha que não precisa de Deus, daquele que se vangloria de si mesmo, daquele que se acha já salvo, daquele que não considera a urgência ou a necessidade de Deus. Por isso é que o Senhor conta essa parábola, é o próprio Jesus contando. E Jesus conta esta parábola para algumas pessoas, é assim que está escrito no Evangelho, no capítulo 18 de Lucas, para algumas pessoas que confiam na sua própria justiça. Então Jesus está diante de pessoas que confiam na sua própria justiça, gente que acha que vai conseguir se salvar por si mesmo, por conta das suas boas obras, por conta das suas boas ações, se confiam na sua própria justiça. E aí Jesus conta essa parábola: 2 homens subiram ao templo para rezar, e nós podemos ser esses 2 homens. Em alguns momentos nós podemos ser um, em outros momentos podemos ser outro dos 2 homens. Os 2 que sobem para rezar, um é fariseu e um é publicano, cobrador de impostos. Aí nós temos que ir lá no contexto histórico de Jesus, no tempo de Jesus. Então o fariseu do tempo de Jesus era aquela pessoa observante da lei, era a pessoa que lia as Sagradas Escrituras, era a pessoa que ia na sinagoga, no templo, na igreja, no dia de oração, no caso deles o sábado, no caso nosso o domingo. Era a pessoa que vivia os mandamentos da lei de Deus, era a pessoa que cumpria todas as regras da lei. Ele mesmo diz: eu jejuo 4 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. Então era um homem correto. O publicano, o cobrador de impostos, é o pecador da época, é a pessoa que oprime as outras pessoas, que rouba dos outros, é o pecador conhecido. Então subiram para rezar. Subir para rezar é vir à igreja, né? Foram rezar o pecador e o homem puro, o santo. E aí a palavra diz assim, ó: o fariseu de pé rezava assim no seu íntimo, de pé. O fariseu estava de pé, ele ficou de pé. Quando a gente fica de pé, por exemplo, eu estou de pé aqui agora, vocês estão me notando, estão me vendo, né? Se eu fico mais quietinho, mais escondidinho, nem todos me notarão, mas como eu estou de pé, todos me notam. Então Jesus diz que o fariseu ficou rezando de pé. Quer dizer, Jesus já dá essa nota para mostrar que o fariseu, ele queria ser visto na sua oração. Estava rezando de pé, no meio da sinagoga, todo mundo sentadinho, ele lá rezando, para que todos o notassem. E ele rezava no seu íntimo dizendo assim, olha só a oração do fariseu. O fariseu dizia assim:
Ó Deus, eu te agradeço. Bonita a oração, né? Está se dirigindo a Deus e agradecendo a Deus. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como estes homens. Não sou como essa raça que vem aí na igreja dos Sagrados Corações. Essa cacaiada mal acabada que vem aí. Não sou como esses. Te agradeço, Senhor, porque eu não sou como essa rafuagemzinha aí. Não sou como eles. Te agradeço, Senhor, porque eu não sou como esses. Não sou como esses ladrões que tem aqui na minha frente, como esses desonestos que tem aqui, como esses adúlteros que tem aqui. Não sou como eles. Te agradeço, porque eu sou melhor do que eles. E ele disse: o publicano, o cobrador de impostos, ficou à distância. Ele nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Quem será que chegou a alcançar o coração de Deus com a sua prece? O que disse: Senhor, obrigado porque eu sou melhor do que esses? Ou o que disse: Senhor, tem piedade de mim porque sou pecador? Jesus diz, Jesus dá a resposta: eu vos digo, este último, o que bateu no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim porque sou pecador, voltou para casa justificado, o outro não. Mas como que voltou para casa justificado? Justamente o cobrador de impostos, o pecador, porque ele reconheceu a sua falta, reconheceu o seu erro, reconheceu que era pecador e pediu misericórdia de Deus. O outro não reconhece, o outro se julga melhor do que os outros, o outro se julga melhor porque ele cumpre a lei, porque ele cumpre a regra, porque ele anda no caminho do bem. Se ele andar no caminho do bem, se ele cumprir a regra, se ele fizer as coisas certas, mas mesmo assim ele se reconhecer necessitado de Deus, a oração dele também vai fazer como a oração do homem do Eclesiástico, a oração que atravessa as nuvens e que chega ao coração do Altíssimo. É a oração do simples, do humilde, né? Daquela pessoa que, como a gente cantou no Salmo, o pobre clama a Deus e Deus o escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus, clamar a Deus, bendizer ao Senhor e reconhecer que de Deus nós precisamos tudo. Veja, nós devemos ser cumpridores da lei, devemos ser homens e mulheres de caridade, devemos devolver o dízimo, devemos jejuar, devemos participar da Santa Missa. Só que isso é nossa obrigação. E eu não posso achar que porque eu faço isso, eu sou melhor do que outras pessoas, porque eu estou fazendo aquilo que é minha obrigação. Eu devo fazer porque eu sei que é o certo a se fazer. Eu sei que o correto é não adulterar. Eu sei que o correto é não roubar. Eu sei que o correto é participar da Santa Missa. Eu sei que o correto é ser justo. Então eu vou fazer isso porque eu sei que é correto. Não porque se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Porque eu já sou salvo. Jesus já me salvou. Jesus já derramou o sangue dele na cruz para me salvar. Então, por mais que eu faça coisas, eu já sou salvo. Se eu ficar quietinho, paradinho, sem me mexer, eu já sou salvo. O que precisa para eu receber a salvação? Fazer um monte de coisas? Não. O que eu preciso para ter a salvação é acreditar, é ter fé. Fé em Jesus Cristo, fé que Jesus já me salvou. Claro que aí, naturalmente, se eu tenho fé em Jesus Cristo, se eu creio que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, as boas obras e o cumprimento da lei virão por acréscimo. Porque não dá para eu crer em Deus, não dá para eu crer em Jesus Cristo, não dá para eu professar Jesus como meu Senhor e meu Salvador e naturalmente não ser um cumpridor da lei, um homem de Deus, uma pessoa que vive corretamente. Então,
a ordem das coisas não é fazer as boas obras e ser salvo. A ordem das coisas é ter fé, é crer que Jesus já me salvou, é crer que eu sou liberto pelo sangue redentor de Jesus. E aí, em consequência disso, realizar as boas obras. Por quê, meus amores? Porque eu não serei salvo, não vou ser salvo por causa das obras que eu realizo. Porém, eu não serei salvo sem realizar boas obras. Dá para entender? Eu não sou salvo por causa das minhas obras, mas eu não serei salvo sem obras. A fé sem obras é morta. Porém, a minha fé é que vai fazer eu realizar obras. A palavra de Deus ensina: se eu digo que amo a Deus que não vejo, mas não amo meu irmão a quem eu vejo, eu sou um mentiroso. Se eu rezo pedindo que o Senhor me perdoe, mas eu não perdoo as pessoas, se eu peço que Deus me ame, que Deus me cuide, mas eu odeio as pessoas, tramo contra as pessoas, se eu quero que as pessoas ajam comigo com liberdade, com caridade, mas eu ajo com interesse, né? Esse publicano, esse cobrador de impostos, ele não adulterava, ele não roubava, ele não era desonesto, não era ladrão, ele jejuava 2 vezes por semana, ele entregava o dízimo dele, mas o que ele queria com isso? Com isso tudo, comprar a salvação. Não, a intenção está errada. Eu faço coisas, eu sou bom, honesto, justo e correto, porque é assim que tem que ser. Porque senão vai acontecer assim, ó. Eu vou fazer as coisas certas, quero ser notado, quero que as pessoas reconheçam, e aí pode ser que a pessoa não reconheça, e aí eu vou ficar o quê? Triste e frustrado. Tem muitas pessoas que, inclusive dentro da igreja, muita gente que faz coisas assim, e às vezes não faz nem para Deus, faz, por exemplo, faz para que alguma liderança note, ou faz para que o padre note. Ah, eu vou lá abraçar o padre para o padre me notar. Eu vou dizer que o padre está bonito e cheiroso para ele me ver. Eu vou dizer que o penteado dele hoje está show, que é para ele depois me amar. E daí um dia o padre descuida, não ama aquela pessoa, não reconhece, aí a pessoa vai para outra igreja. Veja, filhos amados, Deus ama a todos da mesma forma, a cada um de nós. Já nos salvou, já somos redimidos. Olha o que diz São Paulo na carta ao Timóteo, que é o segundo trecho da leitura. São Paulo diz assim, ó: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, a coroa imperecível. Paulo combateu o bom combate e ele guardou a fé. Guardou a fé. Por isso, porque ele combateu o bom combate, porque ele guardou a fé, está guardada para ele a coroa imperecível. E a coroa imperecível é a coroa da vida eterna, a coroa do céu. A coroa que nós recebemos na terra perece, morre, enferruja, acaba. A coroa do céu não tem fim. Então, guardar a fé, ter fé, professar a fé, falar que a gente crê, crer de coração, e a fé que a gente fala, a fé que a gente crê, se traduz numa vida reta, se traduz em caridade, se traduz em obras, se traduz em amor, em respeito, em luta para viver, para vencer, para enfrentar as dificuldades. E aí a gente ganha a coroa. Como diz São Paulo, é interessante também, muito interessante quando a gente dá uma olhadinha, por exemplo, na vida de São Paulo. Então São Paulo, antes de se converter, ele era um judeu zeloso, era um fariseu cumpridor da lei, fazia tudo, cumpria a lei direitinho, estava sempre. Só que daí de repente ele tem um encontro com Jesus, quando ele está indo para Damasco, se converte. Ele olha para trás e ele diz num determinado momento da vida dele: tudo aquilo, eu era um judeu zeloso, um fariseu cumpridor da lei, mas tudo aquilo que eu fazia, eu tenho como lixo, depois que ele se reconhece servo de Jesus Cristo, obediente ao Senhor,
o Senhor o envia para pregar a palavra, porque dele faz a experiência. Aí ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Por nossa conta nós não conseguimos nos salvar, né? Muitas pessoas, e às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, para ver se às vezes isso não acontece conosco. Nós fazemos coisas, fazemos caridade, por interesse. Ela perde o valor. Tem até religiões, né, que dizem que se a gente fizer o bem e fizer e dar coisa, a gente vai ser salvo. Não, a gente já é salvo. Jesus já deu a vida dele por nós. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que Jesus é nosso Senhor e Salvador. A primeira coisa que temos que fazer é ter fé em Deus. Aí as outras coisas virão. Mas não achar que eu vou me salvar por conta das minhas boas obras, por conta de eu aperfeiçoar a mim mesmo. Não, eu sou uma obra de perfeição de Deus. Deus já me fez perfeito. Eu só tenho que seguir o caminho, que é Jesus Cristo, crendo e vivendo como alguém que crê. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna